compartilhar aquilo que ouvimos. Hoje de manhã eu tive um tempo muito bom mesmo com Deus na oração. E eu sempre pergunto para Deus o que Ele quer comunicar à igreja ali. E Ele me deu o nome de um personagem bíblico tão querido e tão sofrido. Nessa noite eu quero falar sobre ele. Quero compartilhar com você que está no segundo livro de Samuel, capítulo 9. Davi e Mefibosete. A gente gosta muito de histórias de amor, né? Porque faz parte da nossa cultura romântica. Essa é uma linda história de amor de Deus para com o povo, de amor de dois amigos que foram confundidos muitas vezes, né? E a forma, né, deles se amarem foi confundida por mentes pervertidas. E nada disso é novidade, porque Paulo disse isso a Timóteo. Isso ia acontecer, as mentes iam ficar pervertidas, as pessoas iam ficar malucas. Mas o Evangelho continua firme e forte, né? Vamos compartilhar juntos, segundo livro de Samuel, capítulo 9, o texto bíblico diz assim, eu vou ler na versão NVI. Certa ocasião, Davi perguntou, resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi, e o rei lhe perguntou, você é Ziba? Sou o teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi, resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba, ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu, na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se, rosto em terra. Mefibosete, perguntou Davi, e ele respondeu, sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre a minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse, quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse-lhe, devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto de seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre a minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei, o teu servo fará tudo o que o rei, meu senhor, ordenou. Assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem chamado Mica, e todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. Diga comigo, passou a comer sempre. Passou a comer sempre à mesa do rei. À mesa do rei. Deus é bom, né? A mesa do rei aí, para vocês que gostam, né? Tem uma esticadinha gramatical, isso chama crase. Não vamos dar aula de português hoje não. Mas é interessante ver porque quando nós vamos entender o texto todo, nós vamos entender o que é esse estar à mesa, né? Não é aquela, mas estar lá. Mefibosete, e eu quero intitular, eu não gosto de dar título às coisas não, mas nessa noite eu quero intitular o poder da graça. É sobre isso que eu quero ministrar com você nessa noite, e eu não vou me demorar não, porque o texto ele fala tremendamente por si só. Mas para a gente entender um pouquinho do que aconteceu aqui, nós vamos ver lá no primeiro livro de Samuel, então, a história, né, dessa amizade.
Lá no primeiro livro de Samuel, para você que gosta de anotar, no capítulo 18, versículo 1 ao 4, existe uma conversa, né, de Davi com Saul. Então aqui, ó, depois de uma conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi, que Jonatas se tornou o seu melhor amigo. Daquele dia em diante, Saul manteve consigo e não deixou voltar à casa de seu pai. E Jonatas fez um acordo de amizade com Davi. Diga comigo, fez um acordo de amizade. Fez um acordo de amizade. Por se tornar o melhor amigo de Davi. Jonatas tirou o manto que estava vestindo, deu-o a Davi, junto com sua túnica e até a sua espada, seu arco e seu cinturão. O início dessa história de amizade, né, de um amor entre amigos, se dá então nesse texto, quando Davi, que vai falar com Saul, né, ganha ali a atenção de Saul, e Saul então, pai de Jonatas, por causa desse relacionamento, eles conheceram, então, amigos se conheceram, e é um nível de amizade tão profundo, gente, tão intenso, que esses amigos, eles trocam as coisas. E quando um amigo dá ao outro, né, quando um homem, o filho de um rei, entrega para um servo, né, para um amigo, seja quem fosse, né, todas essas coisas, o seu manto, a sua espada, o seu arco, o seu cinturão, ele está se desarmando, entregando tudo aquilo que pertence a ele para uma guerra para o seu amigo, e de alguma forma dizendo, nós não temos inimizade, né, nós temos verdadeiramente um pacto um com o outro, e foi o que eles fizeram. E aí nós vamos ver um pouco mais adiante, 2 capítulos depois, que nesse pacto envolvia então uma aliança, um cuidado um para com o outro. E diz assim, em 1 Samuel 20, versículo 14 e 15, se eu continuar vivo, mostre a lealdade do Senhor a mim. Mas se eu morrer, jamais deixe de mostrar a sua lealdade para com a minha família. Inclusive, quando o Senhor eliminar da face da terra todos os inimigos de Davi. Nesse contexto, só para a gente chegar na palavra, Jonatas e Davi já tinha compartilhado com Jonatas que o seu pai, então Saul, veja o nível de amizade, né? Um filho que fica sabendo da conspiração do pai e vai e conta para o amigo. Ele diz, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma aliança, a gente cuida um do outro. Né? Se acontecer alguma coisa comigo, você cuida dos meus, se acontecer com você, eu cuido dos seus. E está tudo certo. E eles fizeram então essa troca, esse compartilhamento. É interessante a gente olhar o texto, porque diz que certa ocasião, em algum momento, né, lá da vida de Davi, ele para perguntar sobre a família de Jonatas, sobre a família de Saul, se existia alguém ainda, né, que existia por ali. Tinha outros filhos, tinha outras coisas, né, a gente vai ver lá em algum momento no texto que tinha os 2 filhos, né, de Rispa, os meninos que foram mortos, e tem um monte de histórias. Mas especificamente o servo decidiu falar sobre esse rapaz, sobre esse Mefibosete. E ele vai dizer então, se tem alguém, traz para mim, porque eu quero honrar, eu quero cuidar, eu quero mostrar a lealdade de Deus a eles, eu quero mostrar o cuidado, e essa lealdade aqui é uma misericórdia vindo da parte de Deus. Não é uma misericórdia humana, porque por mais que a gente seja misericordioso, quando alguém pisa no pé da gente, a gente dá um grito e levanta a mão, instinto, né? A gente tem esse instinto de defesa. E nós vamos ver aqui no texto então algumas coisas que eu quero compartilhar com você. No segundo livro de Samuel, capítulo 4, versículo 4, vai contar a história desse menino. Jonatas, filho de Davi, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando chegou a notícia de Jezreel que Saul e Jonatas haviam morrido. Sua ama o apanhou e fugiu na pressa. Ela o deixou cair e ele ficou manco. Seu nome era Mefibosete. O que acontece? Vamos lá de novo um pouco para a história. Existe uma questão antropológica aqui dentro, que quando um rei toma um território, ele tem então a função de exterminar todos os descendentes reais. Esse é o trabalho dele, porque se ele conquista um território, ele deixa um filhotinho do rei lá, esse filhote cresce, é bonitinho quando é pequeno, mas quando cresce ele quer tomar as dores do pai, as dores da nação e reclamar então o seu direito novamente. Então por causa disso, né, quando o reino foi tomado e houve então, né, toda aquela situação de Saul se colocando lá dentro da espada e morreu, e Jonatas morreu na batalha, quando ficaram sabendo, disseram, bom, se correr aqui vão pegar o menino e vão matar. Alguém correu com ele, para ele não então ser morto, como fazia parte, né, da cultura, do costume, e aí o menino caiu e ficou aleijado. Essa história
gente vê isso no grupo, fala, não volte para Lodebar, e a pessoa que deve estar não faz nem ideia do que está falando. Que Lodebar é esse, que bar é esse que eu nunca nem vi, nem fica na minha região. Né? Lodebar, longe do bar. Esse Lodebar, gente, ele significa um lugar sem pasto, ou um pasto que não é pasto. Ele, na verdade, não é nada. Ele é longe das pastagens, não é um lugar onde o gado pode crescer, onde pode se alimentar. Ele é um lugar de distância, é um lugar que não tem vida, um lugar que é desértico, talvez. Esse era o lugar que estava o menino Mefibosete, o jovem agora, o rapaz. Ele estava num lugar que não era nada. É interessante, né, quando a gente vai fazer visita para pessoas que já estão em estado terminal, às vezes eles, né, o médico, a família, manda para um lugar de descanso, de conforto, até que a pessoa tenha os seus últimos dias. Lodebar é mais ou menos isso, um lugar que não tem nada, que não tem as provisões ali para você ter uma vida, que você possa se levantar. Não era nada, era só um lugar. Diga comigo, era só um lugar. Mas era um deserto, gente, era um lugar de deserto. Esse Mefibosete já tem um nome, porque no passado, também estudando um pouco a cultura das pessoas, a antropologia do texto, as pessoas recebiam um nome de acordo com alguma característica dela, né? Com aquilo que você queria dizer. Por exemplo, meu nome significa selvagem, da floresta. As pessoas querem que eu seja simpática, florzinha, não tem como. Selvagem, Silvia, de Silvo, da floresta, alguém que é selvagem. Aí as pessoas falam assim, você é tão, né? Tá no meu nome, é característica, eu não sei qual é o significado do teu. Esse rapaz, Mefibosete, significa dissipador de vergonha, boca de vergonha, que espalha vergonha, significa um tipo de vergonha destruidora. E foram cerca de mais de 15 anos vivendo dentro desse contexto. Eu queria que você fosse entendendo os elementos desse texto. Mais de 15 anos sendo boca de vergonha. Sabe por quê? Porque o pai dele se matou numa batalha. Sabe por quê? O irmão dele, que era o sucessor, morreu numa batalha. E eles foram vencidos. E sabe quem tomou o trono? Não, o improvável. Alguém que nem deveria estar lá. O texto bíblico vai nos apontando então algumas coisas. E nós vamos ver Davi se importando com alguém que ele nem lembrava, nem sabia quem era. E por algum momento ele para tudo e diz assim, pô, eu preciso dar uma atenção aqui para a casa então do meu amigo. Ele foi mexendo numa ferida que estava lá longe no passado. Foi mexendo numa história que ninguém queria contar. Porque era motivo de vergonha. Mas ele pergunta, tem alguém na casa de Jonatas? Para que eu possa mostrar a lealdade da minha amizade, a lealdade também de Deus, a misericórdia, porque aqui essa lealdade de Deus é uma misericórdia segundo o padrão de Deus. Eu consigo olhar para esse texto e ver duas pessoas, uma de cada lado, Davi, que por um momento para lembrar que ele tinha uma dívida de honra, uma pessoa lá do outro lado, lá em Lodebar, no lugar que nem pasto tinha, talvez vivendo a sua amargura, os seus dias, contando a sua história triste, ou nem contava, porque já que ele era boca de vergonha, era melhor nem abrir a boca para contar mais ainda a história de vergonha. Eu não sei o quanto esse rapaz chorava, eu não sei o quanto ele se culpava por ser uma criança na época, porque se eu fosse adulto, eu teria enfiado uma espada. Se eu fosse um adulto, eu quebrava tudo, mas eu era só uma criança. Por que eu não era mais velho? Porque às vezes a gente tem isso. Essa impressão de que a gente poderia ter feito qualquer coisa diferente naquele momento, se fosse, se acontecesse. A primeira coisa que eu queria te convidar a pensar nesse texto é sobre o tipo de relacionamento que nós temos cultivado. Porque essa história está falando de uma grande amizade. Será que são amizades que podem ser honradas até depois do dia da nossa morte? Alguém que vai falar assim, olha, eu vou ter misericórdia com Laerte, porque a família dele, porque a mãe dele, porque a irmã dele. Os nossos amigos que nós temos hoje, são esse tipo de amigos? Que a gente pode contar na hora da dificuldade também? Pensa aí, não responde para mim não. Outra pergunta, será que tem alguém na sua lista de amigos ou de pessoas que você conhece, que você deveria pensar um pouquinho em como ser leal a elas segundo o padrão de Deus? E talvez você ainda não o fez. E uma terceira pergunta, só para a gente estimular o pensamento. Há alguém que merece alguma honra que está retida no teu coração? Porque é exatamente disso que o texto está tratando. Ele vai tratar de
restituição daqui a pouco. Mas até esse momento ele está tratando dos motivos, dos porquês. Davi, ele entende que há um tempo para cada uma das coisas. Havia cessado então a guerra, e ao invés de olhar, né, a moça no pátio, ele foi fazer outra coisa. Ele foi dar uma olhada na lista de tarefas dele do dia. Quem é que faz checklist, lista de tarefas? Alguém faz? Hoje, amanhã eu preciso fazer isso, depois isso. O pastor, ele não basta fazer a dele, ele manda para mim ainda. Anota aí na sua lista o que é para você fazer. Para mim, para Emily, para Elisângela. Se você tiver aí no hall de amigos, você vai receber uma lista. O Tiago, então, é todo dia. Davi olha para a sua lista de tarefas e para perceber que alguma coisa ficou pendente. Sabe quando você não consegue resolver o problema na segunda, você joga para a lista de terça. Na terça não deu, você joga para a de quarta. Na quarta, aí você olha para a semana e fala, isso aqui vai ficar só para a semana que vem. Havia uma situação pendente na lista de Davi, que era honrar alguém da casa de Jonatas, porque ele fez um pacto com ele. Essa aliança feita no passado, né, essa aliança que é feita pelos pais, ela se repercute agora no presente. E por isso que eu louvo a Deus pelas alianças que os pais também da igreja fazem. Porque lá no futuro vão assegurar que os nossos filhos estejam bem cuidados, bem amparados. Interessante olhar que a amizade de Davi e Jonatas, ela estava acima da antropologia, acima dos costumes dos reis, estava acima da vontade própria deles, porque Jonatas poderia ter dito, Davi vai tomar o trono do meu pai, eu vou ficar na miúda aqui, vou voltar, esse cara vai morrer. Amigos, o negócio da parte, não é isso que o mundo ensina. Mas naquele momento eles estavam percebendo que amigos, a lealdade está acima de qualquer outra coisa. Você está entendendo isso? E eu também, quando eu estava estudando, o Senhor falou algo no meu coração que eu achei tão tremendo. Ele disse assim, olha, assim, a graça transforma gente sem caráter, gente sem pudor, gente desprezível em servos de Deus. Eu vou dizer de novo. A graça transforma gente sem caráter, sem pudor, desprezíveis em servos de Deus. Aconteceu isso com Saulo de Tarso. No caminho de Damasco, quando ele estava indo perseguir cristãos, o Senhor o encontrou no meio do caminho. E vou dizer para você, as meninas da Berrael, como elas costumam dizer, elas têm crush no Paulo, gente, porque o cara escreve muito. O cara tem um pensamento, mas esse cara perseguia cristãos. Existe muita gente que tinha, né, uma dificuldade no seu caráter. Já levantei a mão porque eu era uma dessas. Mas sabe o que é tremendo? É você ver que nós somos as pessoas mais improváveis da face da terra e que hoje estão em cima do altar pregando a palavra de Deus, que é poderosa para transformar e começou em nós. Você entende isso? Olha para você, olha para mim. Totalmente impossível, totalmente improvável. Boca suja, mente suja, corpo e alma sujos. E aí sabe o que Deus faz? Joga dentro do quarto, fecha a porta, tranca a porta por fora, põe anjos guardando, taca o violão dentro e no segredo ele fala com gente improvável. Você sabe o que é contigo, deixa quieta essa conversa, um dia você canta. E dá canções lindas pra gente que no outro dia estava caído. E inspira o coração de pessoas que um dia você olha e fala, ali não vai sair nada. Nós somos os improváveis de Deus. Pessoas sem perspectiva nenhuma. E eu não falo para isso porque eu já falei com ele. O Bruno, eu olhava ele na adolescência e falava, esse menino não vai dar em nada. Só quer saber de capoeira e de só na gíria, 500 mil gírias. Esse cara não vai dar em nada. Aí sabe o que Deus faz? Deu na minha cara, o menino prega a palavra e prega que nem gente grande. E bota a gente para chorar, ainda testemunha no dia que prega, que é para deixar nós toda hora. Porque nós somos os improváveis de Deus. Nós somos pessoas desprezíveis, pessoas improváveis, totalmente fora do padrão que o mundo desenhou para ser perfeito. Aleluia! São esses que Deus usa neste tempo e nessa geração.
nem em cima das próprias pernas, não pode ficar em pé. É aleijado. Qualquer rei, gente, diria, leva para longe. Mas um costume para você saber aí que funciona, né? As coisas dentro do costume, principalmente os livros que tratam de reis, não se colocaram pessoas feias, com aparência de doença ou qualquer coisa na presença de um rei, ele mandava tirar. Quando ia se fazer, né, uma apresentação, um baile, alguma coisa, eles falavam, coloque os bonitos na frente, porque isso dava a impressão de que o rei não era bonito e tudo que cercava o rei era bonito. Ninguém nunca ia colocar Mefibosete na frente, né, de um rei, porque não era, não fazia parte do protocolo. Aí o que Deus faz? Pega um menino inútil. Ele servia para quê? Eu não vejo nenhuma qualidade escrita nele aqui. Alguém que a sociedade já deixou de lado. Alguém que as pessoas olhavam. Se não tivesse caído, se não tivesse aleijado, se não tivesse com um defeito, seria um bom cara. Seria um bom rei, uma boa, né? Bonito, ajeitado, não é? Mas olha só. Davi para por um momento e vai procurar as informações que ele precisa. E ele encontra. Um homem com a agenda cheia. Eu não sei como anda a tua agenda. Tem gente que acha que a agenda dele é mais cheia do que a da gente, né? Eu não sei como está a tua agenda para amanhã. Eu não sei como está a tua agenda para o final dessa noite, até as 0 horas da tempo. Mas você precisa colocar no checklist da tua agenda. Aquele a quem Deus quer honrar através da sua vida precisa ser honrado. Mas a gente tem a tendência a desprezar, a deixar para lá, a ignorar, porque isso é tendência falha humana de cada um de nós. Nós estamos muito cheios de tarefas. E honrar alguém é uma coisa muito boba, né, gente? Para gastar energia nisso durante o dia. O pastor é muito melhor do que eu para isso. Eu sou muito desligada. E, gente, entenda, não é por maldade. Eu estou que nem a Carol naquele meme, né, Carol? Quando eu não olhar para você na rua, não pense que eu sou snob, eu sou míope. Esse é o da Carol. Eu sou lesada. O pastor fala, você viu que fulano não foi? Eu acho que vi. Então, você perguntou, mandou mensagem? Não. Esqueci. Então manda. Se eu não mandar na hora, eu esqueço de novo. Ó, dia tal é aniversário de tal pessoa. Já comprou uma florzinha? Comprou não sei o quê? Não. Olha, não sei o que precisa comprar para fazer uma honra. Eu nunca lembro, gente. Mas Davi se lembrou. Mas olha o que o texto bíblico vai dizer, e a partir daqui que eu quero compartilhar com você ainda mais intensamente. No versículo 6. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, compareceu diante do rei, prostrou-se com o rosto em terra. Outro costume entre os reis. Quando um servo se chegava a ele, ele já se dobrava e já se jogava no chão, para beijar até o chão que ele pisava, para mostrar um profundo sentimento de reverência, ou um profundo medo, dependendo de quem aquele rei era, dependendo da fama que ele tinha. Davi tinha feito isso com Jonatas já. E hoje o seu neto, né, o filho de Jonatas, neto de Saul, repetia a mesma ação. Versículo 7. E ele diz, né, não tenha medo, disse Davi, pois é certo que tem 3 coisas que ele mostra aqui que ele está pronto a fazer por Mefibosete. Primeiro, eu tratarei com bondade por causa da promessa que eu fiz com Jonatas. Ele diz, não fica com medo não, eu não vou te fazer mal, mas eu vou te tratar com bondade. Diga para você nessa noite, diga, o rei vai me tratar com bondade. Não é porque você merece ele, é porque tem um pacto feito bem antes de você com o rei filho lá atrás. E ele diz, por causa daquela aliança, por causa daquele pacto, o rei vai mostrar bondade para mim e para você. Existe uma segunda coisa. Eu vou devolver as terras de seu pai. O Senhor estava dizendo aqui através do rei Davi, eu vou restituir aquilo que você perdeu. Se você é crente, está entendendo esse negócio? Levanta a tua mão. Deus estava dizendo através do céu, eu vou restituir tudo aquilo que você perdeu. Perdeu. Não está mais na tua posse. Você não pode fazer nada.
desarrumada, mal acabada, aleijada, não ia para a presença do rei? Você sabia que no livro de Levíticos também vai dizer que pessoas com defeitos não podiam nem ser levitas, nem sacerdotes? Eles eram excluídos. Todos nós temos um defeito. Todos nós temos, e não é o físico, aquele que todo mundo vê, não, queridos. É aquele que está dentro da nossa alma que ninguém consegue enxergar. Esse seria o motivo mais do que suficiente para Deus nos excluir. Mas Ele nos amou primeiro. E Ele demonstrou o seu amor. E você e eu, que éramos totalmente improváveis, nos tornamos alguém na presença do Rei. O versículo 8 vai dizer: Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo? Aí dói, né? Quem é o teu servo? Para que te preocupes com um cão morto como eu. Olha o nível que esse homem desceu. O filho do rei, na essência, ele sabia quem ele era. Dentro dele ele sabia, mas sabe o que acontece quando a gente está na condição de menor, na condição de humilhação? A gente aceita, porque a gente sabe que a gente está batendo de frente, não adianta lutar. Uma vez, que eu sei, né? Guilherme está aí, deve saber mais. Mas uma vez meu filho estava de uniforme no colégio particular, ele para a escola enquadraram ele na rua. E aí, aquilo, né? Dá tapa e bate e tal. E ele, eu estou indo para a escola. Você está nada, você está mentindo. Não sei o quê. Na essência, ele sabia quem ele era. Um bom menino, uma boa família, filho de pastores, que estudava num colégio legal. Mas não adianta você dizer sobre a sua essência quando alguém não quer ouvir, quando alguém não está preparado. E ele sabia quem ele era naquele momento. E ele diz assim: quem sou eu? Para que o Senhor se preocupe com um cão morto. Um cão, né? Mais um pouquinho da história dos costumes. O cão lá no Oriente, né? Eles andam lá pelas cidades, ficam de um lado para o outro jogados, e eles são tratados com desprezo. Eles são bichos desprezíveis, todo mundo chuta, todo mundo que é longe, sai lá, joga fora. Esse cara estava acostumado a ser chutado durante a vida toda, a história dele não tinha sido fácil. Quem sou eu para que o Senhor se preocupe? Quem sou eu para que o rei possa dar alguma atenção a quem eu sou? Eu não sei com que sentimento ele disse isso, eu não sei se havia uma mágoa, eu não sei se havia uma dor. Quando eu fui fazer a tradução, né, de algumas partes desse texto, eu cheguei a uma parte, ou seja, se for bem literal dentro do que o texto está dizendo, ele estava dizendo aqui, olha, o que era, né, numa breve descrição da pessoa, como você vai descrever, ele era uma vergonha ambulante, em plena exposição pública, um ser desprezível, inútil, morando no deserto da vergonha, de favor na casa de alguém. Sangue de Jesus tem poder. Era isso, essa era a definição da história. Mas a partir do versículo 9 nós vemos assim: então o rei convocou os líderes e disse: devolvi ao neto de Saul tudo o que era dele. Tudo que pertencia ao seu avô. Primeiro, uma restituição de honra estava sendo feita nesse lugar. Você está entendendo? Existe uma restituição não somente de bens da parte do teu rei, mas existe uma restituição da honra que foi perdida. E aí depois nós vamos ver outra coisa lá no versículo 10. Você entrará na colheita para que haja provisões. Então agora, uma restituição dos cuidados que ele precisava. Servos foram levantados para cuidar dele agora. Ele não está mais de favor na casa de Maquia, que mostrou benevolência. Agora ele se torna um senhor.
vida nessa noite, preparado o banquete já está. E Ele vai te fazer sentar e vai me fazer sentar como filhos dele. Eu sei quem eu sou na essência, mas se Ele decidiu me chamar de filha, eu é que não vou negar esse privilégio. Você vai? Ele senta à mesa do rei como se fosse então um dos filhos. E aí pensa um pouco comigo. O Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, Ele nos aceitou em sua mesa. Nós, seres improváveis, desprezíveis, inúteis, cheios de carrapicho, tudo lascado. Ele nos aceitou à mesa dele, para comermos junto com Ele, como se fôssemos alguém da família. Muitos até vão olhar e vão dizer, mas quem está na mesa? É a Carolina, gente. Sangue de Jesus, essa menina dava um trabalho. Essa menina era só Jesus. E aí sexta-feira pregou na Berrael e eu queria socar ela, porque me fez chorar como uma condenada, honrou os pais publicamente, dizendo que quando ela estava lá jogada, saindo da balada, ela se lembrou do que ela aprendeu com o pai e mãe dentro de casa. Ela estava no contexto, não era dela, mas na essência ela sabia quem era. Escute, você sabe quem você é na tua essência. Você é filho, é filha de Deus, é filho de um rei poderoso que já preparou a mesa. E podem até dizer, mas a Daisy sentada naquela mesa, mas o Francis eu conheço na adolescência. Posso contar, não vou, mas poderia. É claro que não. E aí você olha e fala assim, mas ele está sentado à mesa do Senhor e está desfrutando dos presentes e dos banquetes do Senhor, porque é isso que Deus faz com os seus filhos. Deus tira do monturo e traz para a mesa. Aleluia. Deus está te chamando e me chamando para um tempo de mesa com o Pai, um tempo de mesa com o Rei. Sentar e fazer como a Bisa fazia. A Bisa da Carina fazia isso com a irmã Natalina. Ela acordava de manhã, né, vó? Colocava a mesa para ela e para Jesus. E ela dizia, Jesus, senta aqui, nós vamos conversar. Eu nunca mais me esqueci disso. O Senhor está preparando uma mesa para que eu e você possamos nos assentar. Está tudo pronto, querido. Está tudo pronto, a mesa já está posta. O rei não estava preocupado com o rosto sofrido de Mefibosete, talvez com os ombros machucados, muleta para lá, muleta para cá, um que carrega, outro que carrega, pé sujo de andar no chão. O texto mais adiante vai dizer que ele chegou à presença do rei um dia, estava com o pé sujo, não tinha nem tido tempo de limpar. Aí esse mesmo rei Davi falou para ele, o que você quer? Ele tinha sido enganado, é outra história, mas só para você entender. Fala o que você quer, eu vou te dar. Ele fala, o que eu ainda posso querer? Se eu estou sentado na mesa do rei, eu não preciso de mais nada. Ele entendeu que o maior valor era esse, ele estava sendo honrado diante de todos. Esse homem improvável, esse homem esquisito, esse homem todo sujo, é alguém como eu e como você. O problema é que a gente não se dá conta de quem nós somos. A gente ainda tem uma arrogância natural e uma prepotência absurda. Ele chega diante do rei e diz, quem sou eu? Porque o Senhor se pode um clamor que a gente chega na posição querendo cobrar de Deus as coisas, porque nós somos filhos. Senhor, aqui, presta atenção, Deus. Eu sou filho, o Senhor tem que me dar isso agora. Se liga, crente. Presta atenção. Para de querer cobrar o rei sobre as coisas. Você não passa de um servo, embora ele tenha te colocado na mesa como se fosse filho, mas não é. Ele nos adota. É isso que ele faz. Esse texto me faz olhar para algumas coisas. Eu quero compartilhar para a gente terminar. O problema é que nós saímos de Lodebar, do lugar que nem é lugar. Nós sabemos quem nós somos, mas os nossos corações permanecem lá no lugar da dor.
A gente permanece segurando com força tudo aquilo que aquela terra simboliza. Eu permaneço magoado, eu permaneço ferido, eu permaneço me sentindo coitado que o mundo desprezou. E vivemos uma sequência de se eu pudesse, se eu tivesse ido, se eu tivesse feito. E a gente não sai do lugar. A gente estaciona. Esse menino, Mefibosete, poderia ter lutado para continuar a viver a sua dor. Mas ele decidiu aceitar a bondade do rei. Você pode pegar a sua dor e ficar, de porta em porta, como às vezes os mendigos fazem. Me dá uma moeda, me dá um dinheiro, me leva para comer um pão, eu estou com fome. Ou você pode aceitar nessa noite o que o Senhor está te oferecendo. Ele está te oferecendo um lugar à mesa. Ele saiu da posição de coitado, de desvalido, para um dos filhos do rei. Aleluia. Você entendeu isso? Se você ficar aí mergulhado na sua dor, ai, coitado, então sabe que eu sou assim? Porque minha mãe era, porque meu pai era, então eu tenho que ser. Você vai continuar aí. Ele era filho de um cara que só Jesus na casa, né? De Saul, que era o cara, um dia, no outro dia estava lá, todo perturbado, fazendo tudo que Deus não mandou. Mas ele decidiu contar a própria história dele a partir daquele encontro com o rei. O rei está aqui nessa noite e ele tem um encontro aqui com você. Você que decide como você vai sair dessa noite, desse lugar. Por que isso aconteceu? Falta de gratidão. Existe uma coisa chamada coração de pedra. A gente não quer receber nada e não percebe a graça que está nos rodeando. Abre teu coraçãozinho, amado. Deixa Jesus entrar. E a solução está em olhar para Deus, ser agradecido, aumentar o coração grato. Dá uma olhada na sua lista de tarefas, se existe alguém que você não mudou ainda. Ah, mas é porque não tem mais. Não existe esse mais. Davi não precisava nem voltar atrás, mas ele tinha um pacto, porque ele deu uma palavra. Deixa o Espírito de Deus te lembrar as palavras que você prometeu para o seu irmão, para o seu vizinho, para o seu amigo, para o crente que está do teu lado, para ver se você não está em dívida ou se eu não estamos em dívida, porque o que acontece é que a gente tem a tendência a se esquecer do que prometeu. Criança, quando é pequena, fala: mãe, eu vou te amar para toda a vida. Na adolescência, ele fala: você não é minha mãe. Não gosto mais de você, quando briga. Deus lá com 5 anos de idade quer me amar para toda a vida, e quando ficar adolescente não quer mais. Na rebeldia não quero mais, você quer sim. Vira para o irmão e fala: você quer sim. Não, mas fala sério, mas você quer ser crente sim. Até parece que eu tenho o direito de ficar fazendo escolha, se liga, crente. E para terminar, esse texto me leva a algumas ações práticas. Eu preciso parar de julgar. Eu preciso parar de tentar colocar numa balança o que Deus deve ou não fazer, como Ele deve ou não honrar. E quando eu ver alguém sendo honrado, não sou eu quem vou julgar. Presta atenção no que eu vou te dizer. Pode parecer grosseiro e é. Isso não é da sua conta. Como Deus está agindo na vida das pessoas não é problema seu. É de Deus, é Ele quem está fazendo. Para de se envolver nos negócios do seu pai. Ah, mas também Tito trocou de carro esse ano. E eu estou aqui com o meu Poisé. Tem lugar na mesa, querido. Vai para a mesa e deixa o rei te honrar. Vai para a presença. Deus está fazendo alguma coisa. Não deixa Deus fazer.
usado para a glória de Deus. Tem nem afinação, não tinha nem afinação para cantar. Agora estou sabendo que o menino está regendo o coral dos homens lá na casa. Não vou nem falar. Recebi um vídeo outro dia cantando em da harpa. Vamos lá, da harpa. Isso é o improvável que Deus está usando para a glória dele. Aleluia! Deus vai te usar, querido, querida, poderosamente nesse tempo, porque Ele é o Senhor. E fica feliz, se alegra. Né, Camilinha? Aqui, você está feliz? E para terminar, se você está feliz por fazer parte do reino, se você se alegra pelo fato de você estar na mesa com o Senhor, chama outras pessoas para virem também. É para isso que a gente é restaurado, para ver Deus restaurando a vida de outras pessoas. Eu quero voltar lá e quero pedir para Deus tirar mais gente de Lodebar. Eu quero pedir para Deus arrancar mais pessoas de onde eu estava, porque eu quero que Deus seja glorificado. É o que você quer? Você também quer isso? Nós vamos orar por isso. Coloque a mão no teu coração, se você puder ficar de pé.